Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Estamos aqui para gravar mais uma série de vídeos. O tema desse vídeo é como eu vou balancear um fluxo produtivo, como eu vou balancear uma linha de produção. Percebemos que no mercado existe uma dificuldade das pessoas entenderem isso e executar. Até porque nos últimos anos, né, já faz algum tempo aí, o mercado mudou a sua forma de comprar. Hoje não existe mais aqueles pedidos com grandes quantidades e poucos modelos. Hoje, né, já há algum tempo, a compra é realizada com pequenos volumes e vários modelos. Então, isso muda totalmente a forma do desenho industrial das empresas. E isso tem gerado um impacto grande em alguns gestores que ainda estão presos ao passado, a forma de trabalhar como se fosse grandes volumes. A mudança do mercado para pequenas quantidades com muitas referências, para isso acontecer de forma eficiente, faz necessário ajustar a forma de pensar o industrial, planejar, programar e executar os controles. Então, isso necessita de ajustes. E muitas vezes os gestores querem operacionalizar a parte industrial como se fosse da mesma forma que se fazia antes, né, para grandes volumes, uma quantidade pequena de modelos. É tanto que hoje muitas empresas trabalham com eficiência muito baixa, de 60%, de 65%. Muitas nem conseguem atingir esse percentual de 60%, 65%. E isso compromete os resultados das empresas. Né? Essa ineficiência gera um aumento de custo. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos conversar sobre dois pontos aqui. O primeiro deles é o que vem ser o balanceamento da linha de produção e o que vem ser balancear um fluxo produtivo. Então, aqui existe uma diferença bem interessante que a gente precisa começar a analisar. O que vem ser o balanceamento da linha de produção? Uma linha de produção é formada por uma sequência de postos de trabalho, conforme a sequência operacional, compondo estações dependentes entre si, cada qual com uma função bem definida e voltada para a fabricação ou montagem do produto. Nos postos de trabalho vão ser realizadas as etapas que vão permitir a construção do item a ser fabricado. Então, é interessante reler isso aqui, eu ouvi várias vezes essa parte, para que entenda a diferença entre balancear uma linha de produção e balancear o fluxo produtivo como um todo. Balancear o fluxo produtivo refere-se a organizar e ajustar os processos de produção internos e terceirizados, para que as tarefas, recursos e operações estejam distribuídos de forma equilibrada ao longo da linha de produção. Isso garante que todos os setores ou etapas trabalhem em sincronia, evitando gargalos, tempos ociosos e desperdício. Então, existe o balancear a linha de produção e existe o fluxo produtivo, que aí envolve todo o setor da empresa. Almoxarifado de matéria-prima, a parte de corte, a parte de costura, a parte de acabamento, DPA. Então é muito importante a gente conhecer a demanda, conhecer a capacidade de cada setor desse e fazer o balanceamento adequado. Quais são os objetivos de balançar o fluxo? O primeiro deles é eliminar gargalos, né? Então, é impedir que uma etapa de produção fique sobrecarregada, enquanto outras estão subutilizadas. Então, é muito importante isso aqui. Quando você faz esse balanceamento, você evita os gargalos na execução. Segundo, é aumentar a eficiência, maximizar o uso de recursos humanos e máquinas, né? Então, setores entre si mal balanceados, eles vão gerar ineficiência, vão gerar aumento de custo. Reduzir estoque intermediários, minimizar produtos semi-acabados acumulados entre as etapas. Então, como sabemos, o estoque é custo, matéria, digamos, capital de giro que está ali empregado, parado no processo, muitas vezes, e a gente tem que fazer isso andar. Né? Dentro do processo não é para ter esses estoques. Né? Algumas empresas têm estoques grandiosos na entrada do corte, às vezes também já a entrada da costura. Ou seja, são empresas que estão trabalhando ainda empurrando a produção em vez de puxar a produção. Existe uma diferença dentro da manufatura lean, bem clara,
né, do que é empurrar a produção, do que é puxar a produção. Inclusive no nosso canal você vai encontrar vídeos que falam sobre esse tema. Melhorar os prazos de entrega, né? Então quando eu balanceio, né, eu elimino os gargalos, eu tenho como garantir que a mercadoria flutua dentro do processo, reduzindo o tempo de ciclo. Então, ou seja, se eu tenho gargalos, se eu tenho estoque, muito estoque intermediário, então essa gestão vai ser aquele tipo de gestão onde todo dia o PCP faz uma lista de peças que ele precisa para agilizar o faturamento, né? Então ele vai lá dentro do processo, literalmente em cada setor, dizer as suas prioridades para você colocar na frente. Então, isso aí é uma produção que você está empurrando, né? Você empurrou a produção, você programou para o setor e depois você vai lá dentro do setor criar urgências, né? Então, dentro daquilo que foi programado, eu tenho que tirar aquelas na frente, ou seja, tudo coisas que eu podia evitar mudando a forma de planejar, de controlar os pedidos. Manter a qualidade, né? Uma fábrica que está desbalanceada, a primeira coisa que acontece na hora de tirar os gargalos é queimar a qualidade. Então, empresas que têm um setor de acabamento mal dimensionado, quando chega no final, que o pedido está atrasado, a primeira coisa que faz é não olhar a qualidade, certo? É deixar isso de lado. Então, queima essa etapa, né? E depois sofre as consequências quando chega no cliente, que o cliente identifica os problemas e devolve. E muitas vezes não recebe de volta ou não emite outros próximos pedidos. Como balancear o fluxo produtivo? A primeira coisa que tem que fazer é mapeamento dos processos, identificar todas as etapas do fluxo, cronometrar o tempo necessário de cada etapa. Nesse mapeamento aqui, esse mapeamento ele tem que constar também no plano mestre de produção. Quando a gente está falando aqui em cronometrar o tempo de cada etapa, essa cronometragem aqui não é uma cronometragem de tempo de ciclo. Procure fazer um estudo mesmo, real, faça uma cronometragem de tempo padrão, execute uma cronometragem de tempo padrão, né, onde você vai ter o tempo padrão e não o tempo da sua empresa. Existe aí algumas linhas de pensamento que o tempo de uma empresa para fazer o mesmo produto com a mesma máquina, a mesma condição, noutra empresa tem que ser diferente. Então, isso não é para existir. Eu tenho um tempo padrão, eu posso estar abaixo do tempo padrão, eu tenho que me esforçar para alcançar o tempo padrão. Nivelamento da produção. Existe uma ferramenta que é o Rei Junca, na Manufatura Lean, que ele ajuda a organizar essa demanda, tanto no planejamento tático como no planejamento operacional. Então, é interessante cada um procurar estudar essa ferramenta, colocar em prática. Ou, se não, chamar essa consultoria que a gente monta isso para você. É muito importante também, antes de começar a produção, fazer um estudo de balanceamento do produto, né, dos setores e organizar e como é que seria esse layout. Identificar o número de operadores necessário para atender o touch time, né? Então, eu tenho um produto que eu tenho que transformar ele em minutos, comparar com a minha capacidade para identificar quanto tempo eu vou conseguir entregar aquele pedido ou aquelas referências. Análise da otimização homem-máquina, né? Nível de polivalência para melhor otimização dos processos. É muito importante nesse trabalho com pequenas quantidades, com vários modelos, eu ter um bom nível de operadoras polivalentes para a melhor otimização dos processos. Quantidade de máquina necessária por tipo, né? Quando você faz esse estudo, você sabe exatamente quantas máquinas e o tipo de máquina você tem que ter para aquele processo, o fluxo andar, quantidade de pessoas para executar os trabalhos manuais, etc. Então, é muito importante esse estudo antes de iniciar o processo, para que você tenha todas as informações para você conseguir balancear o fluxo produtivo. Então, não é colocar na tentativa e erro, você vai perder muito tempo e dinheiro. Alocação eficiente dos recursos. Distribuir operadores e máquinas de forma que as cargas de trabalho e estoque em processo sejam próximos em todas as etapas, assim que há vácuos na execução. Operadoras aguardando o processo anterior. Aqui vem um ponto, o gargalo, normalmente a gente identifica ele no processo pela quantidade de peças que tem num determinado posto de trabalho. Os vácuos
Você tem que ser tem que ter um bom entendimento na execução do processo para você perceber. Muitas vezes a quantidade de peças do setor anterior, a operação anterior está liberando, não é suficiente para mim dar a minha eficiência. Aí eu começo a trabalhar dentro do tempo do anterior, gerando uma eficiência baixa. Então, é muito interessante isso aí. Nos processos de grandes volumes, quando você começar a produzir um modelo, você nos 2 primeiros dias se ajustava isso aí, trabalhava com grandes estoques em processo, que acaba compensando esses vácuos. Muito importante treinar os colaboradores, né? Criar equipes polivalentes, multifuncionais, que possam fazer diferentes tarefas. Automação e melhorias, é muito importante você trabalhar com, já que vai ter muita troca de modelos, procurar, no caso de máquinas com aparelhos, procurar usar troca de aparelho que a gente chama de troca rápida, né? Então você tem os aparelhos que eles encaixam facilmente na máquina sem necessidade de um mecânico. Então os aparelhos são construídos, né, as bases iguais para que a troca seja rápida e eficiente. Aí tem outras técnicas para melhorar isso aí, como a manutenção preventiva, para que diminua os problemas na hora da execução da troca de modelo. Padronizar também a regulagem das máquinas, função dos tecidos, né? Esse é outro ponto importante. Essa prática está alinhada com os princípios da Lean Manufacturing, que busca eliminar desperdício e criar fluxo contínuo de valor ao cliente. Essa consultoria industrial realiza um trabalho de consultoria na área industrial, um trabalho diferenciado. Já estamos no mercado só na área de consultoria há mais de 20 anos, contribuindo com mais de uma centena de empresas, né? Então, nesses 20 anos já trabalhamos para mais de 100 empresas, de diversos segmentos, na indústria de confecção e outros segmentos também, implantando ferramentas Lean, como também a filosofia de trabalho Lean, identificando e reduzindo desperdício, como também uma gestão que respeita as pessoas, né? Esse é outro ponto. Na gestão tradicional, esse respeito era muito relativo, né? Eu mando e você obedece, né? Então, quem tem juízo, quem tem conta para pagar, obedece. Então, aqui não, aqui a história é diferente. Eu preciso de pessoas, eu preciso de usar, além do esforço físico, a capacidade dela de contribuir com os processos. Então, é muito importante que a gestão vá dentro do processo, veja como é que é executado, converse com as pessoas. Aqui não dá para você ser um gestor que fica dentro de uma sala, numa cadeira e simplesmente dá uma passada na produção. Marque uma visita para conhecer melhor a nossa capacidade técnica. Apresentaremos uma proposta para realizar esse trabalho e outros mais na área industrial. Aqui tem meu telefone, o telefone da Magna. Mais informações nossas você vai encontrar no Instagram, você vai encontrar no nosso site e você também vai encontrar no nosso canal do YouTube, onde todos esses vídeos ficam lá à disposição de vocês. Então peço que assista esse vídeo mais de uma vez, que se gostaram, dê um like lá nesse vídeo, né? Faça um comentário, divulgue esse vídeo com mais pessoas. Então, até o próximo vídeo dessa série.